Quem é Lula? Eis aqui a trilogia sobre a história de sua vida e de suas corrupções, é claro. Eixo Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todo brasileiro que não mora embaixo de uma pedra sabe quem é Lula. Um dos mais ilustres personagens da sociedade brasileira, o ex-presidente ainda é cultuado por boa parte dos cidadãos, mesmo os que não se identificam e os que não sabem o que é ser de esquerda e o que é socialismo. Aqui iremos contar a história do Lula, sem nos aprofundarmos tanto nas questões libertárias, para que este vídeo circule também entre os conservadores e bolsonaristas, e com isso eles possam compartilhá-lo com pessoas inocentes que apoiam Lula sem conhecer seu verdadeiro potencial ofensivo. É necessário que todos entendam a história dessa entidade que, graças ao STF, participará das eleições presidenciais de 2022. Tendo como nome de batismo Luiz Inácio da Silva, Lula nasceu em 1945, em Caetés, cidade pobre do interior de Pernambuco. Lula é o sétimo dos 8 filhos de Aristides Inácio da Silva e de Eurídice Ferreira de Melo, um casal de lavradores analfabetos e pobres. Faltando poucos dias para sua mãe dar à luz, o pai de Lula fugiu para Santos, em São Paulo, para tentar arrumar algum trabalho melhor, levando consigo a prima de Eurídice. Quando Lula tinha 7 anos, Dona Eurídice decidiu ir com todos os filhos até Santos, com o objetivo de reencontrar o marido. Após 13 dias de viagem em cima de uma carroça puxada por um carro, Eurídice chegou em Santos e descobriu que seu marido havia formado uma segunda família com sua prima. Aristides teve mais 10 filhos com a prima de Eurídice. Pois é, traição é recorrente no sangue dos Lula. Eurídice teve de morar na casa de seu ex-marido junto da nova família dele. Ainda aos 7 anos, Lula trabalhava vendendo laranjas. Aos 12, já em São Paulo, trabalhava em uma tinturaria. Durante o mesmo período, também trabalhou como engraxate e auxiliar de escritório. Aos 14 anos, começou a trabalhar nos Armazéns Gerais Colúmbia, onde teve a carteira de trabalho assinada pela primeira vez, permanecendo ali por 6 meses. Aos 16 anos, foi aluno no curso de tornearia mecânica no Senai. Com essa idade, ele se viu obrigado a deixar a escola para trabalhar em uma siderúrgica que produzia parafusos. Foi lá que, aos 19 anos, Lula esmagou seu dedo em um torno mecânico. Seu patrão o levou ao médico e lhe deu 350 mil cruzeiros de indenização. Aos 21 anos, Lula foi admitido nas Indústrias Vilares, uma grande empresa metalúrgica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Aos 24, ele se filiou ao Sindicato de Metalúrgicos sob influência de seu irmão comunista. Aos 27, passou a trabalhar exclusivamente dentro do sindicato e, aos 30 anos, foi eleito presidente do mesmo. No final dos anos 70, Lula ficou um curto período preso por fazer greves sindicais, pedindo o reajuste dos salários acima da inflação. Durante o movimento grevista, a ideia de fundar um partido representante dos trabalhadores amadureceu e, em 1980, Lula juntou-se a sindicalistas, intelectuais, representantes dos movimentos sociais e católicos comunistas militantes da teologia da libertação. Tudo isso para formar o Partido dos Trabalhadores, do qual foi o primeiro presidente. Em 1983, alterou judicialmente seu nome de Luiz Inácio da Silva para Luiz Inácio Lula da Silva, visando usá-lo em pleitos eleitorais futuros, pois a legislação vigente proibia o uso de apelidos pelos candidatos. Em 1986, foi eleito deputado federal e participou da elaboração da Constituição. Foi favorável a propostas como a limitação do direito de propriedade privada, o aborto e a estatização do sistema financeiro. Em 1988, Lula concorreu à presidência, mas perdeu para Collor, candidato que recebeu apoio amplo dos meios de comunicação e corporativistas. Em 1990, Lula, com a ajuda do ditador cubano Fidel Castro, fundou o Foro de São Paulo, um encontro entre grupos e partidos de esquerda da América Latina com o objetivo de criar união e lideranças socialistas no continente. O objetivo desse encontro era organizar a esquerda após o fim da União Soviética. Por um momento, todos os presidentes da América Latina eram líderes treinados no Foro de São Paulo. Se você quiser entender melhor o que é o socialismo, assista aos incríveis
incríveis vídeos Meritocracia Existe? E Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo? Ambos estão disponíveis no canal Ancapsu Classic. Lula participou das campanhas presidenciais de 1994 e 98, mas perdeu em todas para o ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que anteriormente havia resolvido o problema da hiperinflação com um plano real, à medida que Lula e o PT eram contrários. No governo FHC, o presidente fez as maiores privatizações da história do Brasil e Lula foi contrário a todas as medidas. Uma delas foi a privatização da Telebrás, a estatal da rede telefônica. FHC não foi de fato um liberal, apenas fez as privatizações necessárias para poder governar sem as fragilidades de possíveis crises. Ele até criou a Anatel para regular e cartelizar o serviço telefônico. Mas mesmo assim, a sua privatização foi muito benéfica para a sociedade brasileira. Mesmo com pouca concorrência, a que houve conseguiu baratear o serviço final. Antes da privatização, era necessário entrar em uma lista de espera de 2 a 5 anos para adquirir uma linha telefônica, pagando antecipadamente quase R$ 1.200. Quem quisesse uma linha com instalação imediata, precisava comprar de particulares, que chegavam a cobrar o preço de um automóvel por um telefone. Lula, na época, chegou a falar que caso houvesse privatização, o pobre nunca mais teria telefone. Hoje, há uma diversidade enorme de celulares acessíveis, graças à grande concorrência entre empresas estrangeiras de celulares. Em 2002, após 3 tentativas sem sucesso, Lula finalmente foi eleito presidente. Ele foi eleito com a ajuda do publicitário Duda Mendonça, que criou a figura do Lulinha Paz e Amor, uma versão menos radical do Lula, com um visual menos parecido com o de um operário e mais próximo da elite financeira, utilizando agora o seu cabelo grisalho. 15 anos depois, Duda Mendonça assinaria uma delação premiada para a Polícia Federal contra o Lula. Lula assumiu a presidência em 2003, beneficiando-se de todos os avanços econômicos dos governos anteriores. Avanços esses aos quais, na época, ele foi contrário. Por exemplo, ele foi contrário à proposta de acabar com a política de substituição de importações, que facilitaria a importação e outros empreendimentos estrangeiros no solo brasileiro. Lula teve de fazer indicações de economistas conservadores e liberais, como Henrique Meirelles, em órgãos públicos importantes. Essas indicações tinham como objetivo acalmar a fuga de capitais e a desvalorização do real, eventos que estavam acontecendo no começo do seu governo. Prometeu, assim, não atrapalhar esses economistas para não causar instabilidade financeira por uma possível socialização dos meios de produção. Além do ambiente propício para negócios, o Brasil lucrou muito. Nessa época, graças à sua aliança com países do bloco que viria a ser o BRICS, o Brasil passou a ter a China como sua principal parceira comercial para vender produtos como soja, minérios, café, petróleo, entre outras commodities. Há muitas teorias de que se Lula tivesse sido eleito presidente em 89, provavelmente ele não seria tão popular hoje, visto que não teria todo o ambiente favorável para seu governo trazer tanto crescimento. Até 2002, o dólar vinha em uma subida inabalável. Em 2003, no entanto, o dólar começou a cair após os Estados Unidos começarem a guerrear no Oriente Médio, em sua caçada contra Saddam Hussein. De 2003 a 2011, houve um declínio do dólar em relação às principais moedas do mundo. Com certeza, os gastos governamentais dos Estados Unidos foram mais um dos vários fatores externos que, somados, ajudaram Lula. Como todos os líderes populistas, Lula utilizou esse ambiente de avanço da riqueza para aumentar programas populistas, endeusando o culto à sua imagem por meio de dinheiro de impostos. Ele pegou o programa Bolsa Escola, criado no governo FHC, e mudou o nome, passando a se chamar Bolsa Família. Ele também se apropriou do Programa Comunitário Solidário do FHC e renomeou como Programa Fome Zero. Ainda há pessoas inocentes que acreditam que saíram da pobreza graças ao Lula e por isso o endeusam. É preciso entender que é impossível o governo criar riquezas. O que cria a riqueza, de fato, é o trabalho e a produção, e a melhor forma de alcançar tal resultado é pelo livre mercado capitalista. É por conta disso que um pedreiro do século XXI tem uma qualidade de vida acima de reis de séculos atrás. O governo é apenas um órgão parasitário que vive por meio da extorsão do dinheiro dos indivíduos produtivos. Para ele criar uma riqueza, ele deve tirar de outro lugar anteriormente.
De fato, houve pobreza antes do governo Lula, mas ele não foi resultado do capitalismo de livre mercado. Muito pelo contrário, o Brasil nunca viveu um ambiente de livre mercado. Na história do Brasil, sempre existiram inúmeras barreiras políticas contrárias às pessoas que queriam abrir suas empresas, tentando fazer concorrência a um oligopólio sustentado pelo Estado. Sempre houve cartéis dos transportes públicos que entregavam e ainda entregam serviços péssimos por altos custos, com patrões ricos recebendo subsídios públicos sem se preocupar em entregar um serviço de qualidade, visto que, pela falta de concorrência, não há incentivos. Sempre existiram desigualdades e concentração de terras por conta de políticas governamentais que proibiam o princípio de homesteading e permitiam apenas a doação e compra de terras diretamente por meio do Estado. Sempre existiu uma elite bancária altamente regulada pelo Estado, que tinha todo o poder de manipular a economia como ele quisesse, por deter o monopólio da emissão de moeda fiduciária. Não iremos nos aprofundar nisso, mas recomendamos a você que leia o curto livro O que o governo fez com o nosso dinheiro, de Murray Rothbard. Nos próximos vídeos falaremos sobre o Mensalão, Governo Dilma e Operação Lava Jato. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Nathan Magnus, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!